Está no ar o Bru Te Ajuda a Se Ajudar de hoje. E hoje eu vou falar de algo que pode melhorar a sua atenção, o seu rendimento, a sua produtividade, o seu humor, a sua memória, a sua inteligência, o seu sono e até ter um impacto direto na procrastinação. Beber água é tão importante para o seu cérebro que vejam isso aqui. Essa aqui é uma curiosidade sobre o que eu vou falar hoje, mas que eu acho interessantíssimo. A desidratação das células, ela é um processo. Quando você sente sede e você bebe água, você concorda comigo que você sente um alívio da sede imediato? Tá com sede, bebeu água, não tô mais com sede. Vocês sabiam que a água demora meia hora para chegar nas células desidratadas? Isso quer dizer que o seu cérebro produz em você a sensação de alívio da sede, mesmo você ainda não estando reidratada, porque aquilo é importante demais para ele. Ele deseja que você tenha esse comportamento muitas vezes. Por que o cérebro nos dá essa sensação de alívio, de gostoso quando a gente mata a sede? Porque é essa sensação que vai fazer com que esse comportamento seja repetido por nós. É um comportamento que ele é recompensado pelo nosso cérebro, mesmo as nossas células ainda não tendo recebido a hidratação. Vejam bem, e a logística reversa também é verdadeira. Quando você sente sede, você já está desidratado há muito tempo. Porque quando chega na cognição, na sua capacidade de processar a informação, é porque essas células já estão emitindo a informação de desidratação há muito tempo. Então, o cérebro é 75% água. E essa água só tem um lugar para vir. Não tem geração espontânea de água. A água só pode vir da água que você bebe. E aqui tem uma distinção importante entre água e líquidos. A necessidade do organismo é de água. Não adianta tomar suco no lugar de água. Não adianta tomar refrigerante no lugar de água. Não adianta tomar café no lugar de água. Não adianta. O corpo precisa de água. É só você ver como se comporta um cachorro. Essas partes super biológicas, a gente pode olhar para outros animais da natureza para ter um entendimento do que é para fazer e o que não é para fazer. Seu cachorro bebe alguma coisa além de água? Não bebe, porque a função dele, quando ele bebe água, é se hidratar. Ele não tem funções paralelas para a água, como a gente tem, por exemplo, de criar uma satisfação quando a gente bebe uma cerveja, ou quando a gente bebe um refrigerante que tem uma liberação dopaminérgica. Não é isso. O cachorro, ele tá só se hidratando. Como ele tá se hidratando, o objetivo é se hidratar, só vale água. Então, pra gente vale o mesmo princípio. Então, tudo que eu for falar aqui hoje, a gente está falando de água pura, não está falando de outras alternativas. Então vamos começar entendendo qual a quantidade ideal de água para a gente tomar por dia. Eu fui atrás dessa informação e a informação mais aceita e mais difundida pelos nefrologistas, que são os médicos que estudam o rim, que é um dos órgãos que mais sofre quando a gente não toma água por causa da viscosidade do sangue. Diz que você precisa tomar 35 ml por quilograma de pessoa. Ou seja, veja bem, gente, uma pessoa de 70 quilos precisa tomar 2 litros e 450 ml de água por dia. Você tá tomando perto disso? Acho que não, né? A gente não tá tomando. Então, após essa informação, eu vou contar algumas histórias de hoje que me inspiraram a fazer esse Bru Te Ajuda a Se Ajudar. A primeira é do meu digníssimo. O meu digníssimo Marcelo foi
numa especialista médica e um dos exames dele, que é a creatinina, estava alterada. A creatinina, ela pode estar alterada porque você está consumindo muita proteína ou ela pode estar alterada porque você está tomando pouca água. E aí a médica falou para ele, você toma bastante água? E ele respondeu, tomo muita água. Aí ela falou assim, então essa sua creatinina deve estar alterada porque você está comendo muita proteína. Você está comendo muita proteína? Ele, pode ser. A gente fez o cálculo ali do que ele não estava comendo muita proteína. Então eu falei pra ele, vamos fazer um teste? Eu falei, doutora, vamos fazer um teste? Eu vou comprar pra ele uma garrafa. E ela falou pra ele assim, 35 ml por quilograma. Marcelo tem 86 quilos, se eu não me engano. Então a gente tá falando de 3 litros de água por dia. 3 litros. Ele precisava tomar 3 litros por dia para ser um ser humano com quantidade de água suficiente para todas as tarefas e para o plasma sanguíneo para reduzir esse marcador. Eu comprei uma garrafa, não tô com a garrafa aqui, mas eu comprei uma garrafa de 2 litros de água para ele, que vem com uma série de marcações para você saber quanto você bebe. E aí, eu dei para ele e no dia seguinte ele encheu a garrafa e no dia seguinte ele foi tomar. Metade do dia, ele não tinha conseguido tomar nem 1/10 da garrafa. Aí ele vira pra mim e fala, amor, acho que eu não tomava água. Eu não tomava água nenhuma. Porque isso aqui é muito difícil de tomar, não dá pra tomar tudo isso de água. E ele começou a ir no banheiro o tempo inteiro. E ele sempre fazia piada comigo, porque eu vou no banheiro o tempo inteiro. Eu faço xixi o tempo inteiro. Porque eu bebo muita água. E aí, foi muito interessante ver esse processo dele. Então, hoje em dia, ele tá tomando 2 litros de água por dia. Ou seja, 1 litro a menos do que ele deveria tomar. E o bichinho tá sofrendo. Agora já virou um pouco mais hábito o tomar essa quantidade de água. Mas no começo, ele sofreu. E ele ainda tá 1 litro distante do que ele deveria tomar. Vamos ver. Ele vai fazer exame de sangue de novo para ver se isso que ele tá tomando já é o suficiente para melhorar os marcadores da creatinina. Agora, ao mesmo tempo, eu tenho uma paciente que também é minha amiga, a Lu. Falei com ela, todo mundo que faz consulta comigo preenche uma planilha de hábitos, onde eu meço uma série de marcadores que influenciam na nossa capacidade de mudança de comportamento. Porque, gente, tudo é tudo. Não adianta você querer mudar comportamentos se o seu cérebro está lutando porque não tem água suficiente. Ele tem as prioridades dele. Se todas as coisas básicas não estão sendo minimamente cumpridas, o seu cérebro tem baixa disponibilidade para mudar um comportamento. Por quê? Mudança de comportamento é criação de incerteza. Cérebros são máquinas de certeza, de criar segurança, de diminuir incerteza, de prever. Então, assim, quando a gente tem outras coisas que são biologicamente importantes para o nosso cérebro, que estão gerando incerteza nele, ele vai priorizar isso e vai estar menos disponível para as mudanças de comportamento que você quer fazer. Além disso, por exemplo, se uma das mudanças de comportamento que você quer fazer é atividade física, a diminuição da quantidade de água, a gente vai entrar nesse ponto, gera fadiga. Você já chega perdendo, seu cérebro já não está disponível para gastar aquela energia que você quer que ele gaste na atividade física. Então, essa minha amiga estava preenchendo, que é minha paciente, estava preenchendo a planilha dela e ela não bebe água. Depois, fui fazer gravação esses dias. O maquiador que veio me ajudar não bebe água. O produtor que veio me ajudar na filmagem não bebe água. A pessoa passa o dia inteiro em filmagem e não bebe um copo d'água. E aí eu comecei a ficar assim, gente, eu acho que isso é generalizado. As pessoas não têm noção do quão é importante beber água. Inclusive para mudança de comportamento. Eu sou especialista em mudança de comportamento e, gente, mudança de comportamento sem você fazer as coisas básicas para tirar o seu cérebro da emergência, da sobrevivência, não funciona, dificulta demais para você manter. Então quer dizer que numa pessoa média, você precisa tomar 12 copos cheios desse por dia.
Pensa aí na sua individualidade. Quantos copos desse você está bebendo? Poucos, né? Água, voltando. Água, não refrigerante, não suco, não café. Água. Ótimo. Então vamos lá. Por que eu trouxe essa live para falar sobre hidratação? Impacto da desidratação na atenção e na concentração. Alguém aí tá procrastinando? Tem aí alguém aí com dificuldade de atenção e foco? Você já imaginou que parte dessa desatenção, dessa dificuldade de focar, de se concentrar, pode ser desidratação? Imagina que você tá aí tomando remédio para TDAH, lutando contra você mesmo e você pode melhorar tudo isso só tomando mais água. O estudo de 2011, eu vou deixar tudo na legenda aqui, tá? E um estudo de 2012 de Armstrong e Jânio mostram que uma perda de 1 a 2% do peso corporal em água já é suficiente para prejudicar a atenção sustentada e aumentar a dificuldade de concentração. Um nadinha de desidratação já impacta a sua concentração. E 1 a 2% de desidratação, você nem sente sede. Nem chegou na sede ainda. Quem aí fica esperando ficar com sede para tomar água, tá fazendo o processo errado. Beleza? Próximo ponto. Memória e aprendizado. Desidratação influencia na memória. O efeito documentado é na memória de trabalho, que é essa memória de curto prazo. Sabe esse monte de gente que fica falando assim, eu saio do quarto e falo assim, vou pegar não sei o quê. Chego na cozinha e falo assim, o que eu vim buscar aqui mesmo? Isso é memória de trabalho. Essa memória de curto prazo, de preciso fazer alguma coisa e você conseguir reproduzir isso quando você chega lá para fazer a coisa. Esse tipo de memória, ele é impactado diretamente pela desidratação leve. Um estudo de 2011 mostrou que sob desidratação leve, o cérebro recruta mais áreas para realizar a mesma tarefa cognitiva. Isso quer dizer que o quê, gente? Que com pouca água, o cérebro se esforça mais para fazer uma mesma coisa que ele faria com mais facilidade, com mais eficiência, mais água no organismo. Ou seja, isso afeta a sua produtividade. Seu cérebro está se esforçando mais para conseguir fazer uma mesma tarefa, isso quer dizer mais gasto energético, isso quer dizer maior dificuldade de sustentação. Ou seja, se você quer ser mais produtivo, ter uma memória melhor, conseguir ter mais atenção e concentração. E agora a gente vai falar do ponto que eu achei mais interessante. O afeta direto o humor. Melhora o seu humor. Mesmo os pesquisadores que fizeram aquele estudo de 2011 sobre atenção e foco também encontraram que a desidratação leve leva à fadiga percebida, tensão e irritabilidade, além da queda do vigor. Isso quer dizer que se você precisa de motivação para fazer alguma coisa, muito provavelmente você vai ter um impacto. Porque se você já sai da fadiga, se o ponto de início é a fadiga, o seu rendimento vai ser muito impactado. Então assim, o objetivo aqui, depois de eu falar tudo isso, é que tomar água é muito importante e as pessoas não fazem. Como a gente vai aprender a tomar água? Agora entra o meu rolê, que é ensinar vocês a adquirirem um novo hábito. Muito bem. Princípio número 1 da formação de hábito. Hábito é sobre repetir. Quanto mais você faz, mais o seu cérebro entende que aquilo vai ser algo que você vai fazer sempre. E se você vai fazer sempre, ele vai automatizar para reduzir o gasto energético, para otimizar o gasto energético daquele comportamento. Então, a mãe, o pai, o avô e a avó
do hábito é a repetição, a frequência. Agora vamos voltar. Hoje você é um ser humano que bebe pouca água. Como é que você passa a ser um ser humano que bebe mais água? Repetindo o comportamento de beber água. Agora, se eu não bebo água, como é que eu vou repetir o comportamento de beber mais água se isso não está inserido na minha vida hoje? Eu vou no nosso mantra do canal. Fácil, pouco, pequeno, devagar. Ao contrário do que a gente pensa, que é fazendo no muito intenso difícil, que a gente acelera o processo de formação de hábito. Então, eu preciso começar uma atividade física. Então, deixa eu já ir para esteira, fazer uma hora de esteira, uma hora de musculação. E aí eu vou acelerar o processo de fazer atividade física, tornar a atividade física um hábito na minha vida. Não. Efeito contrário. Porque quando você faz muito intenso, difícil, você não consegue fazer todo dia na sua vida como ela é. Você vai fazer esporadicamente e de vez em quando não forma hábito. Pelo contrário, de vez em quando forma resistência. Porque você foi lá, você fez um monte de atividade que é divergente do que seu cérebro tinha como construção das atividades que você faz durante o dia. Então, de novo, vou voltar nesse ponto. Cérebros são máquinas preditivas, comportamentais e orçamentárias. Vamos fazer uma metáforazinha aqui pra gente entender isso. Vamos lá, você tá na sua casa. Você paga as contas da sua casa. O que você prefere que aconteça no seu mês? Que o que você ganha e o que você previu se encaixe com o que realmente aconteceu, ou seja, você não tenha nenhum gasto não esperado, ou você prefere que um monte de coisa aconteça no seu mês, você tem um monte de gasto inesperado e você tenha que tirar o seu orçamento do equilíbrio dele para conseguir acompanhar tudo isso. O que você prefere que aconteça na sua vida? O seu cérebro também. Seu cérebro gosta de manter o orçamento dele organizadinho. Esse orçamento, na neurociência, a gente chama isso de body budget, tá? O cérebro é um conservador de body budget dele. Ele gosta do body budget dele, da maneira como ele fez o orçamento dele. O que mexe no orçamento de um cérebro? Incerteza. Por isso que cérebros preferem infernos conhecidos a paraísos desconhecidos. Por quê? Ele é um mecanismo de sobrevivência. Mecanismos de sobrevivência preferem que você esteja em segurança. O que diz pro seu cérebro que você está em segurança? Baixa incerteza. O que acontece quando a gente muda comportamento? Você tinha lá um hábito, que é como você sempre fez aquilo. E de repente você quer mudar como você sempre fez aquilo para uma maneira diferente de fazer. Você quer mudar um hábito. Então o que você vai ter que fazer? Mexer no orçamento do seu cérebro. Quanto maior a quantidade de incerteza que você gera, ou seja, quanto mais hábitos, quanto mais comportamentos você vai empilhar na sua mudança, mais o seu cérebro vai resistir a essa mudança. Então, quando você tenta no intenso muito difícil, ou seja, amanhã eu vou começar a tomar 2 litros de água por dia. O que vai acontecer? Você não vai tomar 2 litros de água por dia de uma vez só. Então, você vai precisar que esse micro hábito seja inserido durante o seu dia muitas vezes. E ele não estava ali. Como ele não estava ali, ele gera incerteza. Quando ele gera incerteza, seu cérebro não vai automatizar ele. Você vai precisar intencionalmente fazer isso. Então vamos lá, são 12 copos por dia desse aqui, ó. Vamos dizer que hoje você está tomando 2. Não conta o suco na hora do almoço, não conta a Coca-Cola, não conta o café. Vamos dizer que você está tomando 2 copos desse por dia, você vai ter que tomar mais 10. Você, ser humano do seu cérebro, vai ter que intencionalmente trazer esses 10 copos para o seu dia.
Você não vai contar com o seu cérebro para fazer isso por você, porque ele não treinou esse hábito. Isso não é um hábito. Toda vez que o comportamento ainda não está automatizado, porque você não repetiu vezes suficientes, você vai ter que fazer intencionalmente. Você vai ter que pegar a rédea do seu cérebro e direcionar ele porque você quer que ele faça. Você aí, no seu dia como ele é, na correria que é, vai lembrar de tomar 10 copos a mais desse por dia de água, todo dia? Porque, de novo, o que forma hábito é o sempre, é a frequência, é o repetir. Então, não. Vamos dizer que você fala assim, vou tomar 2 litros de água hoje. Hoje, porque isso tá super saliente, porque você acabou de ouvir essa live e você quer melhorar sua atenção, sua memória, seu humor, sua disposição, sua produtividade, você quer fazer isso, você resolve que a partir de amanhã você vai tomar 2 litros de água por dia. Você não vai conseguir fazer todo dia. Então, como você consegue fazer todo dia? E aí, não vai formar o hábito, você vai voltar para a pessoa que você é hoje. Cérebros não se importam, eles não conseguem entender que existe a possibilidade de você ser um ser humano que toma 2 litros de água por dia. Ele não experimentou esse ser humano. Ele só conhece o de hoje que toma 2 copos desse. Então, com esse ser humano que a gente está trabalhando, seu cérebro não entende que esse ser humano aqui é melhor. Ele só conhece esse. Você vai ter que ensinar a ele que esse aqui é melhor. Esse aqui é o que você quer ser pra você. Ótimo. Então, concordamos que não é tomando 2 litros de água 2 vezes por semana, quando você lembrar que você veio nessa live e que era pra tomar mais água, que a gente vai formar o hábito de tomar mais água? Beleza. Como é que a gente vai formar o hábito de tomar mais água? A gente vai inserir 1 copo de água a mais, ou até meio copo de água a mais, em algum momento onde você não tenha como escapulir de fazer. Como a gente faz isso? A gente indexa, a gente junta com um hábito pré-existente, com algo que já está consolidado na sua vida. Por exemplo, acordar de manhã. Acordou. Ao invés de pegar o celular, vai tomar um copinho desse de água. Meio copinho desse de água. Não importa a quantidade, gente. 100 ml, que é meio copo desse, é melhor todo dia. É infinitamente melhor para a formação de hábito do que 2 litros que você não toma nunca. Que você toma de vez em quando. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai acordar e tomar 100 ml de água. Você consegue, vai? Meio copinho desse? Logo que acorda? Dá pra fazer. Você vai deixar a água que você tenha perto da sua cama, perto do seu celular, já preparada. Acordou, bebeu. É isso. Quão difícil é de fazer isso? Pouco. Muito pouco. Fácil, pouco, pequeno, devagar. Então você vai tomar os seus 100 ml de água por uma semana. Tomou 100 ml de água todo dia? Se não deu para tomar, de manhã não é o melhor momento para você. Escolhe um outro momento de um hábito fixo, por exemplo, escovar o dente, antes de tomar o banho, não sei, alguma coisa que tenha fixa na sua vida, escolhe. Se o de manhã não funcionou para você, não tem problema, tá? E aí, o que você vai fazer? Acordou com sede. Quer dizer que o seu cérebro já automatizou aquele 100 ml da manhã. Então, você pode fazer 2 coisas. Fácil, pouco, pequeno, devagar. Você vai incrementar mais 100 ml nesse copo da manhã. Até o momento que você estiver tomando 500 ml quando você acorda de manhã, que é o que eu faço, por exemplo. Isso já vai contribuir de maneira absurda para o seu dia. A viscosidade plasmática, né? Que é o quão líquido é o seu sangue.
tá? Como você vai mudar isso? Isso vai melhorar a performance cardíaca, a performance do rim, a conversão de enzimas, vai melhorar tudo na sua vida. O seu cérebro vai começar a ter mais sede. Então, esses 500 ml de manhã vão estabelecer o tom para o resto do seu dia. Então, você começou ali com 100 mlzinho, facílimo de tomar, e você foi incrementando aos pouquinhos. Por quê? Porque assim dá para fazer. E de novo, o importante não é o intenso, não é fazer um monte. Um monte não dá para sustentar. O importante é o pouquinho que dá para fazer todo dia. Façam isso por vocês, porque isso vai fazer uma diferença enorme na vida de vocês. E ainda tem um bônus. Porque esse comportamento, esse estabelecimento de hábito, ele é tão fácil de fazer. Acordar de manhã e tomar 100 ml é tão fácil, mas ele ajuda você a angariar evidências de que você se compromete a fazer algo de bom por você e você faz. E isso vai te ajudar em outros hábitos da sua vida. Porque toda vez que você se compromete com você e você consegue cumprir, você vira um melhor ser humano para você. E você ajuda o seu cérebro a entender que podemos sim nos propor a fazer novos hábitos, a ter mudanças na nossa vida e que isso não é ameaçador para ele. Que dá para fazer, lembra, milhões de vezes melhor você ir com o seu cérebro do que você ir contra ele. Não afoga o seu cérebro. Vai devagarinho montando para você a pessoa que você deseja ser para você. Um beijo e até a semana que vem.